Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Eu sou o professor Oswaldo Santos Lima em mais um Drops Omicron. Crianças, 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia, passou. A gente até não comentou nada antes e estou pegando a oportunidade para falar um pouquinho aqui pelo YouTube do dia 19 de agosto. Veja só, Dia Mundial da Fotografia foi um dos dias da fotografia mais quietos que eu vi até hoje, em toda a minha carreira. Poucos fotógrafos estavam comentando o dia. Eu acho que é um pouco dessa crise que assola o país, todo mundo fica quietinho, todo mundo fica em casa, todo mundo tentando respirar um pouquinho. Parece que a água vai subindo, as pessoas estão tentando respirar. Eu já vivi 19 de agosto com muita festa, com muita alegria, com muitos eventos na fotografia no Brasil. Nós temos hoje o Foto Rio, tentando ao máximo existir ainda com problemas para financiamento de todas as exposições que pretende, de todos os workshops que pretende, um grande evento dirigido pelo professor Dr. Milton Guran. E o Guran é um gênio na fotografia brasileira. E nós temos aí diversos eventos no Brasil que até acabam tendo que diminuir o tamanho devido à crise. Eu acho que esse 19 de agosto teve um pouquinho dessa cara. Mas eu acho também que a gente precisa olhar para o próprio umbigo e ver a nossa responsabilidade na diminuição desses eventos, a nossa responsabilidade também dentro da crise, porque se a crise é brasileira, nós somos brasileiros, nós somos trabalhadores brasileiros, devemos ter uma parcela de responsabilidade. Claro que o governo tem, a corrupção tem, os políticos têm, mas acho que chegou um momento também de a gente olhar no espelho e ver o que nós podemos fazer para essa saída da crise. Dentro da fotografia, uma das coisas principais, e que eu pensei, refleti e escrevi no dia 19 de agosto, que deveria ser o dia do respeito à atividade da fotografia. Porque é uma atividade que tem muito desrespeito, é uma atividade que parece assim, você não passou no vestibular para direito, não passou no vestibular para medicina, não passou para o vestibular da engenharia, vai fazer um curso de fotografia que talvez ali você salve o pão de cada dia. Entendo de que as pessoas considerem direito, engenharia, medicina, atividades mais nobres, entendo por questões culturais ou aquilo que está arraigado numa sociedade de preconceito, certo? Agora, a fotografia é uma profissão tão nobre quanto qualquer outra. Mas os próprios fotógrafos, às vezes, têm dificuldade de ver a nobreza da sua profissão quando dizem o seguinte: eu aprendi em fascículos a minha profissão. Eu aprendi num livrinho que eu peguei numa estante. Eu aprendi indo na biblioteca. Eu aprendi de forma autodidata. Sim, isso acontece, mas é diminuir a profissão. Quando você fala para o seu cliente, não, eu aprendi num livro, e diz assim, eu vou cobrar 15 mil pela fotografia do seu casamento, o cliente fala, mas como você vai fotografar uma noite e vai ganhar 15 mil? A pessoa não consegue compreender que não é aquela noite, mas é aquela noite, mas os anos de aprendizado, os anos de investimento, a qualidade no seu marketing pessoal, no seu marketing digital, a qualidade técnica, a qualidade da escolha dos equipamentos, as questões envolvidas estéticas, a apresentação do seu trabalho e aquela noite. Mas por quê? Porque você semeou dúvida quando as pessoas falam assim, precisa estudar para ser fotógrafo? Você diz, não, seja assistente de um fotógrafo e pronto. Precisa estudar para ser médico? Precisa. Faz a faculdade, tem que passar, é difícil. Quer dizer, começa o preconceito no estudo. Essas áreas são áreas formais, áreas de grande responsabilidade social, como se a fotografia não o fosse. O fotojornalismo pode acabar com a vida de alguém se ele for mal feito, né? Como se não tivesse responsabilidade na atividade jornalística do fotógrafo, como se não tivesse responsabilidade na atividade de um fotógrafo de casamento, que pode destruir uma noite que seria especial para duas famílias e para as famílias correlatas, famílias amigas. Existe grande responsabilidade na nossa profissão. Existe a fotografia de perícia técnica. Eu dei aula para biologia, dei aula para médicos, para agrônomos,
para engenheiros, dei aula isso na universidade. Por quê? Porque a fotografia é a matéria mais interdisciplinar que existe numa universidade. E terminei ali na Universidade Federal, dando aula para a minha área específica, que era fotojornalismo e fotografia documental e fotografia publicitária. Existe responsabilidade, existe saber, existe conhecimento, existe investimento. E hoje existe ensino formal. Aqui na Omicron, nas faculdades de fotografia, em diversas escolas. Se você é um fotógrafo que diz e se orgulha, enche o peito para dizer eu sou um autodidata, parabéns. Mas isso não faz tão bem a fotografia como um todo. Porque você está dizendo assim, eu quero ser remunerado como um autodidata. E o pior, você esconde que estuda sempre, porque você não está vendo filmes sobre fotografia, vendo fotos, fotografando, lendo texto, buscando na literatura, buscando workshops e outros cursos. Você precisa assumir humildemente que está em processo constante de aprendizado. Eu, com 32 anos de fotografia, estou em processo constante de aprendizado. Eu lembro muito bem quando fui convidado a dar aula na Bienal Internacional de Fotografia e falaram, Oswaldo, você vai abrir um curso de manhã, eu já era professor da Federal, já tinha uma determinada carreira, e daí falaram, você vai abrir um curso de manhã, você vai abrir um curso de tarde? Não, só vou abrir de manhã. Por quê? Porque de tarde eu vou fazer cursos com os outros fotógrafos que me interessam, tê-los como professor. E sempre foi assim. Sempre viajei, sempre pesquisei, sempre busquei conhecimento e tenho 32 anos de carreira e sei que tenho muito ainda para aprender, muito ainda a conhecer. Mas quando eu cobro do meu aluno, do meu cliente, eu cobro sabendo que não estou cobrando por aquelas 2 horas que eu vou fazer a foto, pelas 2 horas e pouco que eu vou estar na sala de aula. Eu estou cobrando por aquelas 2 horas e por toda a vivência anterior que eu tive para conseguir, naquelas 2 horas, me expressar adequadamente. Por palavras, quando estou dando aula, por exemplos, quando estou dando aula, pela ética que tenho em minha profissão, tanto quanto estou fazendo isso em imagens, quando eu faço fotografias para clientes. Ok, crianças? Entenderam o X da questão? Eu acho que a gente deve buscar estudar fotografia de forma formal, adequada, porque nós estamos no século XXI, não é batendo a cabeça na parede e buscando catar informação aqui, lá e acolá, que vai funcionar para a formação adequada. Corra atrás de informação de qualidade nas escolas, nos bons livros de apoio à escola, na biblioteca de apoio à escola, na videoteca de apoio à escola, ou seja, tudo de apoio ao ensino formal. Mas existe ensino formal de qualidade. E acho que essa é uma reflexão para esse dia 19 de agosto, para essa crise que enfrenta o mercado da fotografia. A crise nós também temos responsabilidade, quando nós ficamos parados e não enfrentamos a crise, quando desistimos. Eu acho que é muito importante, nesse momento, nós darmos a volta por cima através de uma atividade que sempre foi o melhor trampolim para a saída da crise, que é a educação. Um grande abraço a todos.